Deixa eu fazer nova conexão com Brasília, porque a Sávia vai trazer para nós informações sobre o café da manhã do presidente Lula. Um café da manhã com jornalistas, que rendeu, aliás, muitas informações, né, Sávia? Não conseguimos ouvir a Sávia? Vamos tentar corrigir aí o áudio da Sávia Barreto para a gente trazer as informações direto de Brasília. Elivaldo Barbosa, esse encontro não é a primeira vez que o presidente Lula organiza esses encontros, né? Temos inclusive as imagens que mostram a participação do presidente, ao lado ali da primeira-dama e de ministros, para ter esse contato com a imprensa, Elivaldo Barbosa. Correto, mais um encontro com jornalistas, numa entrevista coletiva a Joelson, e que está aí na véspera do 100º dia de governo, terceiro mandato do presidente Lula. Então, muitas questões já estão vindo à tona, como, por exemplo, definições na área econômica. Já percebe-se aí que já repercute, sabe aí, o Joelson, já declarações, mais uma vez, polêmicas, de confronto do presidente com o Banco Central em relação das metas da inflação. Ou seja, esse é um problema que vai durar aí enquanto tiver essa situação de composição tanto do Banco Central como, naturalmente, o comando do Executivo com o presidente Lula. É uma questão sem solução. Além do mais, aí a expectativa, repito, da nova regra fiscal do governo e de iniciativas que possam realmente dar o perfil do governo que está apenas no início. É cedo para avaliar, mas os 100 dias do presidente Lula foram marcados por recriações de programas, mas com uma dívida já para os brasileiros, principalmente em relação a definições na área econômica. Joelson. Muito bem, vamos então falar com Sávia Barreto, que traz mais detalhes a respeito desse encontro. Sávia, como é que foi aí em Brasília a repercussão do encontro do presidente com jornalistas? Presidente que ficou um tempo, né, Joelson e Elivaldo, distante dos compromissos públicos, se recuperando da pneumonia, já está 100%, e esse encontro é uma prévia para o grande evento de segunda-feira, que é realmente a comemoração dos 100 dias e o lançamento de um novo slogan, que vai ser o Brasil Voltou. Esse slogan, para variar no PT, recebeu algumas críticas, né? Alguns petistas acham, olha, a gente está fazendo referência demais ao passado, é importante olhar para o futuro também, mas o presidente Lula deixou isso muito claro nessas falas dele hoje, em que ele pontua aqui, primeiro, críticas ao Banco Central, disse que não tem como a taxa de juros, a Selic, ficar em 13,75%, que isso impede, trava os investimentos no Brasil, que se for preciso rever a meta de inflação, porque a gente sabe que o Banco Central tem que perseguir essa meta, se for preciso rever a meta, o governo vai fazer isso. Então, ele continua comprando e escalando essa briga com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Agora, uma outra briga que surgiu no radar de ontem para hoje foi sobre a política de preços da Petrobras, né? O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele terminou dando uma declaração à imprensa dizendo que a Petrobras vai rever a política de preços, mas a Petrobras divulgou uma nota dizendo que não tem nada previsto no momento, e o presidente Lula falou, olha, acompanhei pela imprensa, fiquei sabendo desse suposto aí, desentendimento entre os dois, mas no final acho que ele terminou dando aí um puxão de orelha no ministro das Minas e Energia, porque ele disse, olha, a gente tem que abrasileirar o preço da gasolina, do diesel sim, rever a política de preços, mas não agora. E quando isso acontecer, vai ser discutido internamente dentro do governo antes de ser feita uma divulgação dessa maneira. Então, mais uma vez, o presidente Lula tem puxado a orelha dos seus ministros que fazem declarações, anunciam mudanças e projetos e planos sem antes passar por ele, e ele não quer isso de forma alguma. Joelson. Bom, Sávia, você vai trazendo as informações aqui para nós, e a gente aqui no bastidor, eu e Elivaldo Barbosa, vamos falando sobre as preocupações, né, que a gente vai tendo com essas repercussões. São dois pontos que me parecem serem difíceis de serem enfrentados, pelo menos no começo. Essa questão da taxa de juros, que é um assunto do Banco Central com o seu mandato independente, lá com o Roberto Campos Neto. Legitimado no Congresso Nacional, em lei, isso é um fato concreto. Vai fazer o quê? Vai mudar essa regra? Quando? Como? A economia continua aí, sem definição,
por parte do Executivo. Foi o que a gente percebeu dessa entrevista coletiva que a SAF acompanhou lá em Brasília. E a outra coisa é a história da política de preços da Petrobras, né? A política de preços me parece também que não deve mudar assim num passe de mágica. Um decreto do Executivo, mesmo sendo sócio majoritário da Petrobras, mas é um assunto complexo. O presidente anterior tentou fazer isso mudando 4 presidentes da Petrobras, não conseguiu. Foi obrigado a mexer na política tributária, baixar imposto para tentar frear um pouco ou enfrentar essa escalada de preços dos combustíveis. Vai ser essa a lógica? Vai ser mudar, inverter essa ordem lá da Petrobras? Isso não me parece algo fácil de ser feito. Senão, qualquer governo já teria feito, né? Pergunto, Sávia, essas falas, né, do presidente, essas declarações levantando questões contra presidente do Banco Central, gestão da Petrobras e aí teve um outro episódio que o Elivaldo trouxe aqui para nós. Petistas se levantando contra o arcabouço fiscal, manifestando isso publicamente. Não são algumas fraturas expostas que agora colocam a gestão do presidente Lula numa situação complicada? Olha, os petistas chegam a chamar alguns aqui em Brasília de calabouço fiscal, né? Então, assim, eles fazem uma crítica porque querem menos entraves, né, para os investimentos públicos. É uma política mais desenvolvimentista, que acredita que o Estado deve ser o indutor da economia e tem que gastar mesmo, porque gastando vai ter crescimento. E tem um lado, que é o lado mais de centro do governo. Esse foi um governo eleito com uma coalizão, ou seja, não é um governo eleito só com membros, partidos e apoiadores de esquerda. O próprio vice-presidente é um exemplo disso, Geraldo Alckmin, ex-tucano. Então, tem um lado que é mais liberal. Então, é preciso equilibrar esses dois lados e fazer uma política de meio termo. Agora, é difícil, né, justamente contemplar todos esses interesses, porque o presidente Lula, no primeiro e no segundo mandato, ele tinha um estilo muito próprio de fazer política, que é deixar os lados divergentes discutirem, inclusive em público, e depois ele toma a decisão. Isso funcionou naquela época, mas agora a política, como a gente observa, realmente está muito tensionada, está muito inflamada. Então, às vezes, esse tipo de discussão pública mais desgasta o governo do que ajuda, enfim, a passar uma imagem de consonância, de equilíbrio, que talvez o Brasil precise nesse momento agora, para evitar justamente todos esses ruídos, Joelson.